Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos para iniciar essa semana, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, e nós vamos compartilhar com vocês hoje Jeremias, capítulo 18. Esse é um texto bastante conhecido, quando o profeta Jeremias é enviado pelo Senhor à chamada Casa do Oleiro. E ali Jeremias vai ver como aquele oleiro trabalha o barro, fazendo e refazendo um vaso, e o Senhor vai falar com ele. Deus que criou o homem do pó da terra, formou Adão. A palavra Adão e também a palavra terra no hebraico são bem semelhantes, Adão e Adamá, e o Senhor vai mostrar a Jeremias que assim como ele formou o homem do pó da terra, ele é aquele que pode quebrá-lo e fazê-lo de novo. Isso se aplica ao povo a quem Jeremias estava falando, ao povo de Israel, ao povo de Deus como um todo e a cada um de nós. Deus é um Deus de segundas chances e Deus vai falar com o profeta Jeremias então nessa primeira visita. Na verdade, serão duas visitas, mas hoje nós vamos refletir sobre a primeira visita de Jeremias à casa do oleiro e essa mensagem que Deus dá a ele de esperança, de renovo, de que ele é um Deus de segundas chances. E após essa leitura, eu e a Rafa, como sempre, queremos, ao final dessa meditação, orar com você, apresentarmos juntos nossos motivos de oração a Deus. Vamos orar pelas nossas famílias, ou por qualquer assunto que esteja pesando no seu coração, qualquer assunto que hoje precisa de um renovo, de uma segunda chance, alguém de quem você se lembra, outra vez a sua própria pessoa que precisa de um renovo, de uma energia, de uma força que você não tem. Nós cremos que Deus é um Deus de segundas chances. Ele é quem nos renova, Ele é quem nos molda e nos faz para o louvor da sua glória. Então acompanhe conosco a leitura de Jeremias 18 e ao final vamos orar juntos pelas nossas famílias. Sim. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Amém, sobre as nossas vidas. Obrigado. Nós apresentamos a Ti, Pai, esse dia, essa segunda-feira e toda essa semana a Ti pedindo, fala conosco, se revela, Pai, a nós. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então nós apresentamos todo esse momento juntos e pedimos, Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, acompanhe conosco, Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Deus está falando através do profeta Jeremias como as suas palavras trabalham em um relacionamento com o povo. Ainda que ele havia prometido bênçãos sobre o povo de Israel, essas bênçãos eram condicionadas à obediência do povo de Israel a ele. E ele diz que ainda que ele houvesse prometido destruição a um povo, essa destruição era condicionada à persistência daquele povo no seu orgulho e na sua rebeldia. Mas se aquele povo se arrependesse, se voltasse para o Senhor, se ele cresce nas palavras dos seus profetas, o Senhor iria deixar de realizar o que havia prometido de mal e iria dar salvação àquele povo. Isso nos lembra a história de Jonas, por exemplo. Jonas, assim como Jeremias, também teve um chamado que era difícil. Deus enviou Jonas à cidade de Nínive e nós vamos refletir sobre essa história daqui a algumas semanas, mas apenas para recapitularmos, ilustrarmos o que Deus está falando aqui ao povo de Israel através de Jeremias. Jonas foi enviado a um povo estranho, a um povo chamado gentio, que não era o seu povo de Israel. E Jonas sabia que aquela era uma terra
terrível, o povo era mau, e se ele anunciasse destruição da parte do Senhor e aquele povo não aceitasse a palavra dele, ficasse chateado com ele, aquele povo iria matar Jonas. Ou seja, caso a palavra de Jonas não fosse recebida em Nínive, ele estava correndo risco de vida. E caso aquela cidade de Nínive e o seu povo aceitasse as palavras de Jonas e crescem em Deus, Deus não iria cumprir a destruição, e assim a palavra que Jonas anunciou contra a cidade não iria se cumprir. Por isso Jonas fugiu, tem a história de que ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, muitos dizem uma baleia, mas na verdade Jonas ficou chateado com o Senhor, porque ele anunciou as palavras de que Deus iria destruir aquela cidade, aquele povo, e Deus não os destruiu. Por quê? Porque o povo de Nínive creu na palavra do Senhor. Em nenhum momento no livro de Jonas diz que o povo se arrependeu, mas diz simplesmente que eles creram na palavra do seu profeta. Isso foi suficiente para que eles experimentassem mudança de vida. Mas no livro de Jonas diz que Deus se arrependeu do mal que havia prometido e trouxe restauração e salvação a Nínive. Pelo que o profeta Jonas ficou chateado. Jonas estava apenas interessado no cumprimento da sua palavra profética anunciada, enquanto Deus tinha um objetivo muito maior de salvar aquele povo, e é o mesmo que Deus deseja fazer ao povo a quem Jeremias está anunciando. Mas o povo não queria ouvir as palavras do profeta Jeremias. Eles continuavam com um coração endurecido, um coração que queria continuar no erro que eles estavam fazendo. Sim, verso 11 diz assim: Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Então aqui Deus está alertando e convidando ao povo a se arrepender, a se converter dos pecados deles. Sim. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente terrível, horrível que fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano, de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir as suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Então, além do povo não ouvir o que Jeremias estava falando, e eles queriam fazer planos contra a vida de Jeremias. Sim, Jeremias ora: atende-me, ó Senhor. Olha que interessante que nós vimos 3 vezes já na leitura do profeta Jeremias até aqui, quando Deus disse a Jeremias que não intercedesse pelo povo. Deus pediu ao profeta Jeremias que não orasse pelo povo. E Jeremias agora decide novamente orar, mas observe as palavras dessa oração. Talvez seja por isso que Deus alertou o profeta Jeremias que não orasse pelo povo, porque em algum momento ele iria orar palavras desse tipo aqui, Jeremias 18:19. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as mulheres deles fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas,
quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias ora fervorosamente contra o povo porque eles insistem tanto na sua rebeldia, no seu pecado. E literalmente, nós lemos na história dos reis de Israel, nós vamos ver mais detalhes sobre como eles prepararam uma cova, um buraco mesmo, uma cisterna, onde eles jogariam Jeremias para ficar ali preso. E Jeremias então ora contra o povo. Talvez seja por isso que Deus tinha alertado Jeremias: não se ocupe em orar por esse povo, se ocupe em anunciar a ele as minhas palavras, porque há uma palavra de esperança, há uma palavra de renovo, mas esse povo precisa ouvir o meu chamado ao arrependimento e se voltar para mim de todo o coração. E Jeremias, então, ao orar, acaba orando contra o seu próprio povo. E amanhã nós vamos ver quando Deus envia Jeremias novamente à casa do oleiro para lhe entregar uma segunda mensagem. Mas vamos apresentar a Deus agora nossos motivos de oração. Independente daquilo que está pesando sobre os seus ombros hoje, eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família e te convidamos a apresentar agora em fé ao Senhor qual seja o seu motivo de oração. Vamos orar pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, você que tem os seus netos, coloque diante do Senhor agora suas causas e vamos crer que Deus é aquele que nos dá a segunda chance. Assim como Ele formou o homem do pó, Ele mostrou a Jeremias que um oleiro desfaz o seu barro, quebra aquele vaso porque estava imperfeito e começa a fazê-lo novamente. Isso é uma mensagem de segunda chance, porque Deus também pode nos reconstruir, nos dar uma nova chance, nos dar um novo começo e tempos de refrigério. Sim, Ele nos restaura, Ele que nos restaura. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, louvamos o Senhor pelo Sim, seu amor Senhor, leal obrigada, e pela sua meu Pai. fidelidade. Amém, Senhor. E que verdade, Pai, somos lembrados hoje ao ler esse capítulo de que o Senhor é um Deus que nos refaz, que nos Amém, renova, Pai. que nos Obrigada, dá meu segundas Senhor. chances, que faz novas todas as coisas. Obrigada, Em meu Cristo Pai. somos novas criaturas. O que é velho já passou e o Senhor faz novas todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo seu perdão em Jesus. Obrigado por sermos reconciliados com o Senhor e abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Não por causa dos nossos atos do passado, mas por causa da nossa fé, da nossa confiança, Amém, da nossa declaração de fé no presente, nosso desejo de andarmos com o Senhor e vivermos os teus propósitos com a nossa família daqui em diante. Amém, Eu e Rafa Senhor. oramos Muito com essa obrigada. pessoa que está orando conosco agora, acompanhando essa ministração, e pedimos, meu Pai, que o Senhor tome os cacos, tome, Pai, aquilo que foi perdido, aquilo que está despedaçado, aquilo que já Sim, está meu Pai. quebrado, destruído, sem esperança. E pedimos, meu Pai, pelo seu grande poder, opere os milagres que somente o Senhor pode. Toma nossas vidas nas tuas mãos Recebe, e nos Senhor, faça em de nome novo, de meu Jesus. Pai. Sim, meu Pai. Molda, meu Deus, cada casamento, cada Sim, filho, meu Pai, em cada nome de nome que Jesus. agora são apresentados ao Senhor em oração, Amém. cada Recebe, situação Senhor. difícil, até mesmo encaradas como impossíveis, cada palavra de médicos declarando que não há cura, cada Tenha palavra, Pai, misericórdia, de meu Pai. desesperança, nós declaramos caídas por terra agora Em e nome de reafirmamos Jesus, meu pela Pai. fé no nome de Jesus que o Senhor é o nosso Deus, que Sim, faz Pai. novas todas as coisas, que Amém, nos dá Senhor. abundância de vida em Jesus e que nos restaura para que a nossa história seja para o louvor da sua glória. Amém, Pai, em Meu Deus, nome de entregamos ao Jesus. Senhor cada nome, cada causa, Recebe, pedindo que o Senhor, Senhor em nome de opere em Jesus. nossas vidas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós podemos te pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, Então, meu Pai, Pai. manifesta o teu poder, Manifesta, opera os teus Senhor, em milagres. nome Nós de entregamos Jesus. todas as nossas causas em tuas mãos e pedimos que o Senhor tenha liberdade para amolecer nossos corações e de todos Amém, aqueles Senhor, cujos que nomes nós são possamos apresentados em oração. cada dia, E nos Pai. molde, meu Pai, Sim, nos Pai, faça de obrigada. novo. Faça-nos passarmos pelos processos que o Senhor tem para nós, sim. Cura-nos, Mas Pai. livra-nos de toda enfermidade, de todo Livra-nos, orgulho. Pai. Livra-nos, meu Deus, de toda dureza de coração. Amém, Senhor. Livra-nos de Livra-nos. toda rebeldia e faz-nos de novo, meu Pai, para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Nós oramos com ações de graças.
Amém. Amém. Graças a Deus. Então tenha uma semana muito abençoada. Assim Nós seja. amamos estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito o seu dia e toda a sua semana. Amém. Assim seja. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Tenha uma semana abençoada. Nós amamos vocês.